já foi lido pelo Felipe aqui, é paraxá dessa semana, Berraloterra, que significa quando acenderes. Ela está em Números, capítulo 8, eu gostaria que vocês já abrissem lá. Ela compreende de Números, capítulo 8, versículo 1, e vai até o capítulo 12, versículo 16. E essa paraxá ela é muito interessante porque ela começa com um dos objetos mais sagrados do santuário, o candelabro, a menorá, o qual era feito de forma inteiriça, né? Ela tem 7 hastes, não podia ter mácula, ou seja, ela não pode ter imperfeição, ela não pode ter problema algum, ela tem que estar limpa, porque ela tem uma função extremamente importante ali no tabernáculo, né? Porque esse candelabro que o Eterno determinou lá atrás, como ele fosse construído em ouro, um metal bem nobre, né, e maciço, ou seja, não podia ter nenhum tipo de mistura dentro da sua fabricação. Ele determinou lá atrás, porque ele também representa, ele simboliza a luz divina do Eterno, já que o Eterno se manifesta através da luz. E também, eu estudando a paraxá, dando uma lida, é muito interessante porque tem determinadas paraxotes, que nós lemos e temos dificuldade de entender exatamente o acontecimento daquele momento, né? Outras a gente até compreende os fatos que estão acontecendo. O difícil é saber o que o Eterno quer que a gente compartilhe, né? Essa é a parte mais importante, a qual a gente precisa estar com muito cuidado. Mas também essa peça ela é muito importante, por quê? Porque a cada dia o sacerdote ia com azeite e acendia uma lâmpada, para que o serviço fosse contínuo. Da mesma forma, nós precisamos todos os dias estarmos atentos a isso e nos apresentarmos ao Eterno, para que o serviço de adoração a Ele, para que a nossa intimidade com Ele venha cada vez mais a aumentar. Nós precisamos todos os dias nos apresentar a Ele, como Ele determina na palavra, pela manhã e pela tarde. É extremamente importante, salvo engano, eu acho que toda vez que eu venho aqui eu cito um pouco disso, porque isso foi muito importante na minha vida, pessoalmente, falando. Então isso foi algo que me trouxe realmente vida, me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, porque não é simples nós vivermos no mundo que vivemos, com tudo que nós vemos. Passamos uma situação delicada agora, com a greve dos caminhoneiros, onde o que mais nos impressiona muitas vezes, né, e a gente aprendeu durante a semana e vamos falar um pouquinho sobre isso, é que a ignorância com relação às coisas do Eterno é tão grande hoje, é tão grande, que aqueles que não têm absolutamente nenhum tipo de entendimento acabam dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque não olham para aquele que é mais necessitado, não olham para aquele que precisa, aquele que não tem condição nenhuma, como muitos têm, e olham simplesmente para o próprio umbigo, legislando em causa própria, buscando somente aquilo que lhes interessa. E continuando no capítulo 9, Adonai, já é no 2º ano da sua saída do Egito, né? Ele determina que celebrem a Páscoa. E o interessante aqui, com a determinação do Eterno, que eles celebram a Páscoa, e por uma reivindicação justa de alguns que estavam ali no meio, ele resolve um problema. Qual o problema? Porque chegaram até Moisés e disseram: e se porventura nós não pudermos celebrar porque estamos imundos devido a tocar em um cadáver? Afinal de contas, a população ali era extremamente grande, provavelmente faleciam-se pessoas nessa época, né? Então, se nós tocarmos, ou qualquer outro tipo de problema que ele o considere imundo e não possa celebrar, o Eterno então determina, aqui no capítulo 9, no começo do capítulo 9, vai descrevendo como resolver essa questão. Então o Eterno permite que um mês após a celebração da Páscoa, aqueles que não puderam celebrar, possam celebrar. Mas também determina que aqueles que não celebraram e tinham a possibilidade de celebrar, vão se ter com ele. Ele é bem claro com relação a isso. No final desse capítulo 9 também, ele vem
já preparando, né, para a partida do Sinai, vem já preparando todo o povo. No capítulo 10, eu estou dando uma pequena introdução nessas partes, para que nós possamos nos situar aonde eu quero chegar depois. No capítulo 10, né, o Eterno, ele é tão tremendo, ele é tão organizado, ele é tão não sei, não tem como descrever, que o exército, ele já prepara, já dá a instrução aqui, para a criação de um sistema totalmente organizacional. Imagine todo o povo acampado, como que Moisés ia falar que era o momento de partir? Apesar que o Eterno já tinha dado a instrução, que quando a nuvem se levantasse, eles deviam levantar acampamento. Quando a nuvem parasse, eles paravam e ali montavam o acampamento. Mas imagine que aquela população tremenda, 600 mil pessoas, fora os filhos, fora os idosos, enfim, era uma população enorme. A nuvem levanta, e como que Moisés ia dizer, ó, vamos agora? Não tem como, é muita gente. Como que ele ia fazer? A voz dele, impossível chegar de outro lado, é impossível. O Eterno aqui determina que eles fabriquem, 2 trombetas de prata, que vão ser usadas, e ele determina como fazer a cada momento. Ele diz, quando o toque for assim, a atitude de vocês deve ser essa. Quando o toque for desta forma, é porque eu não lembro agora como eram os toques, né? Mas se vocês lerem aqui, tem toda a descrição, muito interessante. E ele vai determinando as etapas de como a partida, porque a quantidade de pessoas era tão grande, que seria impossível, nos gritos, alguém levantar. Então ele determina, tem o toque, e eles, ali já preparados, aprenderam como respeitar isso e vão. E o que me chamou a atenção muito, né, não é à toa que Balaão fala com Balaque ali, quando ele sobe a montanha e vê o exército e fala, verdadeiramente, com eles eu não posso, porque o exército de Israel realmente era tremendo, era extremamente organizado, que quando a gente começa a ler aqui, a gente se encanta, porque estava tudo determinado, as tribos, dá o toque, as 3 tribos vão na frente, a outra começa a desmontar o tabernáculo, aí depois dá outro toque, ela vai, né? E aí quando chega no local, ela já começa a montar, dá um outro toque, vem mais 3, depois vem a tribo, só quer falar? Pode acabar. Quando vem as outras atrás, né? Depois vem os que vêm trazendo os utensílios do tabernáculo, todo organizadinho, tudo certinho, aquele mundaréu de gente respeitando tudo. E por final, as 3 últimas tribos, obviamente que além de estar indo por última, também estava guardando a retaguarda, porque o povo foi muito atacado no deserto. Nós sabemos, inúmeras foram as guerras que eles tiveram. Então tinha aquele que ia à frente, tinha aquele que desmontava e que transportava, aquele que vinha no meio, o que ia levando os utensílios, e o último, toda uma proteção, e o tabernáculo no meio, protegido por aqueles que iam pela frente. Por isso que Balaão ficou igual você. Impressionante, irmão. Não estamos ouvindo. De Números, hein? No Microfone. livro de Números, versículo 2. Levantando Balaão os olhos e vendo a Israel acampado segundo as suas tribos, a visão que Balaão teve foi tão estupenda da organização e da beleza de Israel acampado com toda a ordem. Amém. Que o Espírito do Eterno vem sobre ele. Aqui diz, a Torá diz, veio sobre ele o Espírito de Elohim e ele proferiu a sua palavra. Então, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de El e que tem a visão do Todo-Poderoso, cai em êxtase e tem os olhos abertos, quando ele contempla Israel acampado. Amém. Não é? Ele cai em êxtase, ele fica maravilhado daquilo que ele havia visto e o Espírito do Eterno vem sobre Amém. ele. Números capítulo 24. De 2 até o versículo 5, que ele diz, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Amém. É o matovu do serviço da Torá. Amém. E é impressionante a organização. A gente, quando lê, muitas vezes, não se dá conta disso. E aí, quando a gente começa a ligar tudo que foi feito lá atrás, para chegar a esse momento, é tremendo. A consagração dos levitas, separando, colocando no lugar dos primogênitos, separando quem seriam os sacerdotes,
resolvendo todas as questões, foi determinado o que fazer, o que fabricar, como transportar, como embalar, quem seria responsável por situação A, B, C e D. Não poderia ser diferente a visão de Balaão quando chegasse lá. E além do mais, toda essa estrutura organizacional também protegendo o tabernáculo. Porque imagine se vai à frente os que transportavam o tabernáculo e se defrontavam com alguém contra eles. Olha o problema que não poderia acontecer. Então existe toda uma estrutura que foi organizada pelo Eterno. Moisés foi ali passando o que ele recebia como ordem do Eterno, para ter toda essa organização. E de fato a gente se encanta muito com relação a isso. E no capítulo 11 eu queria ir com vocês, e aqui é o capítulo que eu fiquei um pouco mais preso nele. No versículo 1, perdão, estou em Levítico 11, versículo 1 e versículo 2. Ora, o povo se queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Eterno. Ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu, e o fogo do Eterno ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Eterno, e o fogo apagou. Nós vamos observar aqui inúmeras situações onde o povo, a cada momento, acende a ira do Eterno. E o que impressiona, e aí eu queria que vocês, à medida que nós vamos lendo aqui, analisando aqui, começam a fazer uma comparação conosco nos dias de hoje. Amém? Quando chega nesse dado momento, olha a quantidade de bênçãos que o povo de Israel já tinha passado, olha a quantidade de livramento que o povo de Israel já tinha passado. Eles tinham saído da servidão do Egito, tinham passado pelo Mar Vermelho, tinham visto o faraó ser destruído, não é verdade? Não tinham alimento no deserto e tinham maná, que recebiam o maná que caía dos céus para eles se alimentar. Se faltava água, o Eterno dava água. Tudo o que precisava, o Eterno dava. Deu as instruções de como trabalhar, como fazer, como tudo. Mas não, o povo começa a se queixar. O Eterno vem no primeiro momento e coloca fogo ao redor do arraial. E Moisés mais uma vez intercede. Obviamente que o Moisés, sendo ele também no quesito humanamente falando, eu não estou falando na questão espiritual, porque espiritualmente ele foi uma pessoa extremamente importante, falava face a face com o Eterno, mas humanamente falando, Moisés também ia dar um momento que ele ia perder a paciência, né? Como homem, digamos assim, como humano, ele perde a paciência, perderia a paciência em algum momento, porque faltava algo no meio do povo, o Eterno mandava por intermédio de Moisés. Acontecia alguma coisa, o povo reclamava, Moisés intercedia, o Eterno perdoava, enfim. Chega um dado momento que qualquer ser humano também perde a sua paciência. Aí a gente traz para casa. É diferente daqui? Não é diferente daqui. Todos nós somos humanos. Todos nós temos as nossas limitações humanas. E a nossa paciência também tem limite. A paciência de qualquer um também tem limite. Uns têm muito mais, outros têm muito menos. Cabe a mim, que sou necessitado de uma ajuda, ter um mínimo de discernimento até que ponto eu posso exigir do outro. Até que ponto eu posso estar, desculpa a expressão, sugando o outro que está me ajudando dia após dia, me orientando, colocando ali, tentando me trazer para um prumo. Eu preciso ter o mínimo de bom senso sobre esses tipos de coisa. Por quê? Porque o Eterno é misericordioso e Ele coloca as pessoas certinhas na nossa vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão eu começo, ao invés de ser uma pessoa que necessita de ajuda, me transformo num fardo para aquele que está tentando me ajudar. Pelo não discernimento meu do limite. O que eu quero dizer com isso? A pessoa me ajuda, a pessoa me instrui, ela traz a palavra do Eterno para comigo, naquele momento eu entendo, naquele momento eu aceito. Daí um período, seja lá quanto for, estou de novo com um pezinho lá, onde eu estava antigamente, no erro, no problema, ou estou retornando, ou estou com saudade, como o povo aqui, nós vamos ler mais para frente, tendo saudade do Egito. O povo vivia era sob escravidão, o povo era escravo, e eles tinham saudade da escravidão. Aí eu estava analisando com relação a isso, e estava lendo sobre
os estudiosos estavam explicando, e é muito interessante isso, porque o povo, enquanto estava ali na terra de Gósen, separado, até comentei com a pastora ontem, né, pastora? Eles ficaram separados. Então, eu, pelo menos, não vi nenhum lugar na palavra do Eterno ao qual o faraó ou alguém impôs que o povo de Israel tinha que adorar os ídolos dele. Não tem. Não existe nenhum lugar que faraó determinou que a partir de hoje eles devessem adorar ao ídolo tal, ao ídolo tal. Não tem. Eles se contaminaram, provavelmente fizeram um monte de coisa errada, mas foi por iniciativa própria. Não foi por determinação. Mas eles eram escravos fisicamente. Então, espiritualmente falando, eles eram livres. Eles podiam adorar o único Elohim, que é o que eles recebiam a instrução. Mas, infelizmente, sendo humano, né, como nós somos e erramos, a nossa natureza carnal, infelizmente, nós não conseguimos dominar todos os dias, faz com que a gente desvie dos caminhos. Quando eles vão para o deserto, ali o Eterno já os tira da escravidão física e os coloca num local difícil, ok? Mas para ajustá-los, para moldá-los conforme a vontade do Eterno. E aí, nesse momento, eles começam a ter saudade lá do Egito, quando eles eram escravos fisicamente, porque aqui o Eterno determina: você adorará somente a mim, não terá outro Deus além de mim. E começa a explicar através dos estatutos e mandamentos qual seria a conduta de vida para cada um, o que cada um deveria fazer. E isso, para aqueles que não entendiam, como hoje acontece também, muitos recebem a informação, olham para os mandamentos como se fosse um fardo, como se fosse um peso, que não é. A gente já aprendeu aqui inúmeras vezes, eu vou apenas repetir, que mandamento não é fardo. Claro que não. Mandamento é para a minha vida, para crescimento. Exato, Marcos, obrigado. Mandamento, Baruch Hashem, Marcos, obrigado. Mandamento não se discute, ele está dizendo, se obedece. E aí nós não obedecemos por conta dos nossos interesses, das nossas vontades, murmuração, etc, etc. Por quê? Porque muita coisa que os mandamentos estão nos dizendo o que devemos fazer, o que não devemos fazer, normalmente eles batem de choque com os meus interesses. Ele vai dando choque com aquilo que eu, Ulisses, quero. E aí que vem o confronto. E aí que vem a minha mente começa a achar que aquilo é uma imposição, aquilo é uma pressão sobre mim, quando na realidade não. Somente quando eu tenho discernimento espiritual, quando eu tenho discernimento que aquilo é importante para a minha vida e começo a fazer prática daquilo, eu relaxo. E aí eu começo a fazer aquilo naturalmente, obedecer naturalmente, e a minha vida de fato muda. Porque primeiro, o Eterno não criou o que criou à toa. Ele não criou isso aqui à toa. Ele sabe de todas as coisas. Se Ele colocou o que colocou aqui, Ele colocou para instrução, para crescimento nosso, como Ele instruiu todo o povo lá atrás. E nós a cada paraxá estamos aprendendo as etapas, cada paraxá estamos aprendendo sobre inúmeras situações, cada uma, e sobre inclusive os mandamentos, o estabelecimento dos estatutos, que foram colocados aqui para a vida. Porque se nós observarmos, quando ele coloca todas as condicionais, se obedecerdes, se não obedecerdes, se obedecerdes, tudo que diz respeito a obedecer e seguir ao que ele determina, e aquilo que devemos rejeitar, culmina com vida. Culmina com vida. E detalhe, vida aqui e vida com ele depois. Não é só aqui, é vida aqui e com ele depois. Porque a vida aqui ela é passageira. Nós todos sabemos, mas nunca paramos para pensar, né? Se amanhã eu vou estar aqui. Dificilmente nós paramos para analisar isso. Nós vivemos um dia após o outro, sempre buscando aquilo que nós temos como interesse próprio. Sempre buscando aquilo que precisamos, que entendemos que é o mais importante, e não nos damos conta que amanhã nós não poderemos não estar. E Ele nos dá a oportunidade, através da sua palavra, de que se nós obedecermos, seguirmos o que Ele determina para nós, além de estarmos prontos para quando Ele nos recolher, nós teremos uma vida com Ele. Uma vida com Ele. Quando nós continuamos aqui no versículo 4, do mesmo capítulo de Números 11, e o interessante, irmãos,
que o povo, a gente começa a observar aqui, tantas outras vezes, ele começa a murmurar, começa a murmurar, começa a murmurar, começa a questionar, começa a reclamar, né? Tentando buscar, aparentemente, uma justificativa para retroceder. O tempo todo se justificando e murmurando para tentar encontrar uma brecha, uma justificativa para retroceder e voltar lá para onde ele entendia ser melhor. Mas até o momento que estavam lá, não era para eles o melhor. E nós sabemos que não. E o Eterno tinha determinado, conforme foi lá atrás para Abraão, em Gênesis 15, se não me falha a memória, a aliança, né? 15, de 13 a 15. Ah, está aqui. 15, exatamente. Foi feita aliança com Abraão. Então, já estava estabelecido desde os primórdios o que iria acontecer com todo o povo. E no versículo 4 nós lemos da seguinte forma: os estrangeiros. Em uma outra tradução está escrito da seguinte forma: a mistura de gente. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Ah, minha vida está ruim porque eu estou desempregado. Está muito ruim, pastor, eu estou desempregado, preciso, Eterno, me dá um emprego, ou me dá alguma coisa. A Eterno vem e entrega o emprego. Passa um tempo, eu estou ganhando muito pouco, eu quero sair desse emprego. Eu ganho muito pouco, eu vou sair desse emprego porque aqui não é para mim, eu estou ganhando muito pouco. Aí já se esquece que estava talvez até passando necessidades lá atrás, quando estava desempregado. Ah, não, Eterno, me arruma outro emprego, eu quero sair daqui. E aí vai, precipitadamente, não pede a autorização do Eterno e pede demissão. Passa um tempo, está lá de novo daquele que o auxilia: olha, peça para o Eterno me arrumar outro emprego, porque agora estou desempregado de novo, e etc, etc, etc. O Eterno misericordioso, muitas vezes, vai e entrega o emprego para ele novamente. Aí passa um tempo, acontece muito disso. Por quê? Porque a pessoa não se corrigiu, ela não tem o coração pronto, não está verdadeiramente em linha com o que o Eterno determina. Porque não importa se o emprego me dá muito ou pouco dinheiro, não importa se o emprego é bom ou é de trabalho que eu chego em casa todo suado, todo sujo, não importa. O que importa é que eu tenho um local ao qual eu posso levar o sustento do meu lar. Isso é o que mais importa. O que mais importa é eu ter a possibilidade de ter um local ao qual eu possa justamente trabalhar com o suor do meu trabalho, ter o meu salário e poder assim levar para os meus filhos, para minha esposa, o sustento do meu lar. Se o trabalho me suja, se não me suja, se ele é cansativo ou não é cansativo, se ele é demorado ou não, não importa. Importa a oportunidade que ele nos dá de ter o trabalho. E nós precisamos valorizar isso. Não importa qual o trabalho, importa que ele nos dê o trabalho. Obviamente que se eu quero crescer profissionalmente, obviamente que se eu quero melhorar, tem como, o Eterno também possibilita, a escola, a faculdade, pessoas que são grandes profissionais que podem estar nos ajudando, ele proporciona tudo. Mas não adianta, não vai acontecer nada se eu ficar sentado esperando, né? Eu estava ouvindo uma reportagem. E antigamente falava-se muito que haviam, acho que 14 milhões de desempregados no Brasil, né? Aí de repente 28 milhões. Aí estavam questionando, né? E o repórter estava explicando lá, a pessoa que eu não me recordo o nome agora, ouvi na CBN isso. Estava explicando que é o seguinte: já faz tanto tempo que algumas pessoas estão desempregadas que elas nem procuram mais emprego. Algumas pessoas têm tanto tempo que estão desempregadas que elas nem mais estão procurando emprego. E eles também começaram a fazer o censo dessa. E aí chegou esse número de aproximadamente 28 pessoas, entre aquelas que continuam procurando, aquelas que são recém-desempregadas, aquelas que nem estão procurando mais emprego, porque já estão há tanto tempo que estão se virando de qualquer forma. Desculpa, não te ouvi. Eu vejo nesse texto Sim. a questão de ser influenciar e ser influenciado. Sim, exatamente. Aqui quando tem a quantidade dos estrangeiros, nós vamos chegar nesse ponto, tá? Nós vamos chegar nesse ponto. A questão de estar misturado, como ele está citando, que tem aqui de fato, porque quando saiu do Egito, não saíram só os hebreus, saíram também alguns egípcios que estavam ali e acabaram indo junto. E aí entra o ponto que a pastora citou essa semana, vem citando, né, constantemente. Aliás, vamos ler do versículo 5, Leomar, você pode ler para a gente, por favor, enquanto eu tomo água?
Números 11, do versículo 5. Pode ler do 4, ô Leomar. Do 4 até o 15. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que nos Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Até o 15. Até o 15? Isso. Agora, porém, estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. O maná era como uma semente de coentro, e sua aparência como a de resina. O povo espalhava-se para colhê-lo, e os moinhos o moía, ou um pilão o socava. Coziam em panelas, e dele faziam bolos, e o seu sabor era de bolos amassados com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Eterno se acendeu grandemente, e Moisés se perturbou muito. Disse Moisés ao Eterno: por que fizeste o mal ao teu povo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: levo-o em teus braços como a ama leva a criança do colo, à terra que juraste a seus pais? Onde conseguiria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mate-me então de uma vez, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Amém. Amém. Viu aqui que Moisés, ele vai falar até com o Eterno, porque até ele também tem um limite, muitas vezes. Imagine quantas vezes ele não teve que ter paciência. E a falta de senso de agradecimento do povo, a falta do senso de agradecimento por tudo que o Eterno tinha feito, porque tudo que o Eterno tinha feito foi por amor, para cumprimento da aliança que foi estabelecida lá atrás, como nós já falamos. Tudo, essa falta de senso conduz a um estado espiritual lamentável. Essa falta de senso de agradecimento leva o povo, leva a pessoa a um estado espiritual lamentável. E essa semana nós aprendemos bastante desde domingo. Como? Infidelidade. E o detalhe é que quando a pessoa chega nesse ponto, ela, à medida que ela começa a murmurar e questionar, ela está afrontando o Eterno. Ela afronta o Eterno. Exato, ela tinha alimento, ela tinha o pão, o maná que caía do céu, ela não tinha motivo para reclamar, ela não tinha motivo para pedir carne. Todos os dias o maná vinha, todos os dias, ela não tinha motivo algum para reclamar. E ela vai e reclama, isso é uma afronta para Adonai. E essa semana, conforme eu já falei, o Eterno vem nos chamando a atenção, apesar de que eu não me recordei se eu ouvi essas duas palavras, mas o Eterno as colocou para mim, mas está totalmente ligada. Ele vem chamando a nossa atenção sobre a palavra postura e personalidade diante dele. Vou repetir: postura e personalidade diante do Eterno. Postura, entre tantos significados, também tem a questão da postura física, né? Mas não é esse o caso que eu estou explicando aqui. Postura no dicionário também significa modo de pensar, de proceder, ponto de vista, opinião e posicionamento. E posicionamento, pastora. O meu posicionamento é com o Eterno ou não? Ou eu apenas digo que sim, e quando estou fora daqui, não é? A questão dos pés que a senhora falou, que nós vamos chegar lá. E personalidade, característica ou conjunto de características que distingue uma pessoa, um grupo de pessoas, uma nação. Irmãos, isso aqui é muito sério, por quê? Porque conforme o Eterno vem nos instruindo,
Nós, além de pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa casada, tenho minha esposa, tenho 3 filhos maravilhosos. Tenho minha família. Eu, como homem casado, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter um posicionamento de homem casado. Não é verdade? Isso tudo culmina com respeito, culmina com tudo que a gente aprende dia após dia. Da mesma forma, se eu digo que amo ao Eterno, se eu digo que amo Jerusalém, se eu digo tudo o que digo quando estou aqui dentro das 4 paredes, pode ser diferente quando eu não estou aqui dentro das 4 paredes, pastora? De forma alguma. Não pode. Porque verdadeiramente aquele que tem o entendimento, que ele não tem esse problema do estado espiritual lamentável, porque ele não tem entendimento, porque isso traz uma surdez espiritual àquele que está nesse estado. Ele não escuta, ele tem problema em ouvir, ele tem dificuldade em entender o que o Eterno quer para ele. Mas se nós não tivermos isso e fizermos aquilo que os sacerdotes faziam lá, acendendo a luz, e nós todo dia, de manhã, de tarde, a manutenção do trabalho, a intimidade com o Eterno, a surdez vai ser retirada de mim, eu começo a entender o que o Eterno quer para a minha vida, eu começo a ter uma postura, eu começo a ter um posicionamento de quem eu sou, em quem eu creio, e quem eu sigo e quem eu respeito. Mas quando está tapado, eu não tenho. Eu estou aqui, aí daqui a pouco um vem e me chateia, eu pulo para ali, aí outro lá me chateia, eu pulo para aqui, como a senhora estava explicando, não é verdade? Porque eu não tenho um posicionamento, porque quando eu tenho um posicionamento, além do Eterno me dar instrução e sabedoria para como repreender o irmão no momento que é necessário, Ele me dá a maior delas, que é de ouvir quando preciso eu ser repreendido, quando preciso ser eu exortado. E eu preciso aprender a ouvir, a realmente ser humilde, porque erro todo dia. Erro. E eu tenho que agradecer ao Eterno quando Ele coloca alguém que vem até mim para me corrigir. Eu tenho que dar graças ao Eterno, agradecer a Adonai por Ele possibilitar alguém que vem até mim. Mas quando eu não tenho um posicionamento, quando eu não tenho uma postura diante de Adonai, o que acontece com a minha vida? Eu estou totalmente vulnerável, eu a todo momento e a qualquer momento, eu começo a murmurar, porque um estabelecimento de uma norma, de uma regra, seja ela qual for, não está de encontro com o meu interesse, bate de choque, eu começo a murmurar, começo a ter problema, e aí eu venho a questão que também nos foi ensinada essa semana, que é a questão do isolamento. Vamos lá em Jeremias 14, 8 até o 10. Pega o microfone, por favor. Essa expressão que você usou, estado espiritual lamentável, não é isso? Foi isso que você usou a expressão. Ela traduz o que acontece nesse capítulo 11 aqui de Números de uma forma muito correta. Por quê? Porque eu quero crer que passou-se um ciclo de deserto. Essa não foi nem a primeira nem a última murmuração do povo no deserto. Sim. Até a própria Torá narra outros episódios onde, né, houve esse tipo de problema. Mas em especial nesse aqui, e aí eu acredito que é o que você vai tratar aí à frente, aqui tem uma particularidade que traduz isso que você está falando, essa questão da postura e essa questão da personalidade. Por quê? Porque as murmurações elas vêm uma atrás da outra. Mas o grande problema é que quando isso se cruza com um momento singular do que Adonai quer fazer com o povo, pode ser um erro que não tenha volta mais. Exato. Porque muitas vezes ocorre uma murmuração, você ajusta e continua. Mas se Adonai estava num determinado momento de fazer uma mudança ou de fazer uma determinada ação, que ele marcou aquele momento e você perdeu por esta questão, às vezes ela não volta mais a você. Sim. Porque você nos explicou muito bem a ordem de partida das tribos com o tabernáculo centralizado era o que normalmente acontecia na grande maioria das vezes quando Israel se movia. Tanto é que mais à frente a Parashá Massei, né, partidas, vai falar exatamente de cada uma dessas partidas. Mas nessa aqui em específico, no capítulo 10, o verso 33, 10 de Números 33, diz assim: assim partiram do monte do Eterno, eles estavam ali no Sinai, né, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Eterno seguia adiante deles, para lhes buscar lugar de descanso.
Os estudiosos afirmam que isso daqui foi uma particularidade deste momento. Normalmente a arca ia junto ao tabernáculo no meio por uma questão de proteger, né, a estrutura do tabernáculo. Também. Aqui ela vai à frente. Porque na Essa é a primeira partida, lembramos que é a primeira partida do Sinai. Porque nesse momento, o coração de Adonai desejava inseri-los na terra. Porque você só vai ver a arca tomando a frente do exército de Israel uma segunda vez, quando ocorre o cruzar do Jordão lá com Josué. Então, os estudiosos afirmam que o plano de Adonai para Israel, neste momento, era partir dali rumo a Canaã. Só que aqui a gente vê que por essa murmuração e o que acontece logo em seguida, no capítulo 12 e 13, Israel recebe a sentença de morrer no deserto, caminhando 40 anos. Ela perdeu a oportunidade. Ela perde esse crítico, ou seja, a hora que a arca estava pronta, ela deixa de fazer valer este grande momento de partida da arca à frente dos exércitos de Israel. Perdeu a oportunidade. Sim, a pastora está lembrando, no final do capítulo 11 fala da morte, né, de várias pessoas ali, das extremidades. Mas eu estou falando assim, a questão do momento é que se nós não tivermos essa estabilidade que você está falando de postura, são momentos que não voltam. Essa geração que não viu a terra. Exatamente. Desse momento em diante, eles perdem o direito de pisar a terra, de ter os seus pés fincados na terra. Eles perdem o direito de ter os pés fincados na terra. E perde a oportunidade. Por isso que eu falei no início aqui, comecei falando, que eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Por isso que eu não posso perder as oportunidades que o Eterno proporciona para a minha vida. Nós não podemos perder as oportunidades. Porque nós não sabemos se amanhã, hoje, né? Eu estou falando amanhã, mas eu tenho o dia inteiro, né? Não é verdade? Nós não sabemos. Por isso que, o Léo, muito bem colocado, eles perderam ali a oportunidade de adentrar a terra. E dali só 2, né? Josué e Calebe, os únicos 2 que tiveram a oportunidade de entrar na terra de Canaã. Nem Moisés. Com tudo que Moisés fez, está fazendo, ainda vai fazer, acompanhando o povo, até ele também perde a oportunidade de entrar na terra prometida. O Eterno sabe todas as coisas, mas como você ensinou uma vez, ele ainda teve a oportunidade de ver, né? Lembra? Ainda teve a oportunidade de ver. Muitos nem isso têm. Muitos nem essa pequena oportunidade. E o detalhe interessante que você falou, o Léo, nem está aqui não, mas é interessante, é que justamente essa questão de oportunidade, quando nós ainda temos a chance, como teve o pessoal aqui, o Eterno proporcionou a chance de celebrar a Páscoa num segundo momento, por uma causa justa. Ok? Eles não estavam em pecado no caso ali, estavam por algum motivo, no momento ali não poderiam celebrar. O Eterno permitiu. Agora, quando eu cometo um erro e perco uma oportunidade e não tenho mais volta. Nós vamos ver um pouquinho disso mais à frente também. Jeremias 14, versículo 8 até o versículo 10. Ó, esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como um estrangeiro na terra? E como um viajante que permanece apenas uma noite? Porque serias como um homem surpreendido, como o guerreiro que não pode livrar? Tu, porém, estás no meio de nós, ó Eterno, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Eterno acerca deste povo. Gostam de correr para todos os lados, não detêm os seus pés. Por isso o Eterno não se agrada deles, lembrará da maldade deles e punirá os seus pecados. Se nós não tivermos a postura correta diante do Eterno, não tivermos o nosso posicionamento com relação ao Eterno, olha o que ele fala aqui. Por isso o Eterno não se agrada deles, lembrará da maldade deles e punirá os seus pecados. Então, quando a gente fala de ter uma postura firme, como eles perderam a oportunidade de fincar os pés na terra de Jerusalém, nós não podemos perder a oportunidade de tirarmos, se é que nós estamos, quando dizemos que estamos. Isso é muito particular e individual, irmãos. Eu não posso dizer isso por ninguém. Cada um responde por si próprio. Então, se eu realmente falo que sim, que os meus pés estão fincados lá dentro, e eu de fato estou, eu cuide para que eu não saia.
Porque se eu ficar para cá, para lá, para cá, para lá, significa que o meu pé não está fincado, como uma árvore que tem a sua raiz e vai até o fundo. Não é verdade? Ela está solta, está totalmente solta. E quantas vezes a gente não acaba observando que isso acontece? E sinceramente, talvez eu diria para vocês que até comigo já aconteceu no passado isso. De estar, vai aqui e vai ali. O maná caía todos os dias, né, pastora? Todo dia tinha um alimento, todo dia tinha um alimento. Mas eu não estou satisfeito com o maná. Eu não quero maná. Esse negócio de pegar o maná e imaginar uva e ter o gosto de uva na boca, eu não quero isso para mim mais não. Esse negócio de pegar o maná e botar na boca e ter o gosto de carne, sei lá, não quero mais isso para mim não. Eu quero ver, eu quero pegar na minha mão a uva, eu quero pegar em minhas mãos o mamão, ou seja lá o que for. O desejo, ele vem, e vai tomando conta, e vai entrando, e vai superando, e vai fazendo com que aquilo que o Eterno já plantou em mim, e eu estava ali trabalhando, vai murchando, e o desejo vem, daqui a pouco eu já não tenho rumo, eu não tenho prumo, eu não tenho o pé fincado absolutamente, eu estou escorregando, estou caindo, e às vezes não consigo mais nem levantar, porque o tombo foi grande, e a oportunidade passou. E a gente aprendeu também, isso eu vou pegar até a frase que a pastora disse, tá, pastora? Copiei da senhora. É verdade, fonte confiável. Fonte confiável. E é verdade, irmãos, isso aqui é muito tremendo, porque quando a gente vai, escuta e vai estudar, é impressionante. Para permanecermos em Jerusalém, devemos viver em comunidade, amando e suportando uns aos outros. A pessoa não pode... não, isso aqui já é outro ponto. Então, se a gente diz que ama Jerusalém, porque tudo que foi feito lá atrás, tudo que nós lemos até aqui, tudo que nós aprendemos até aqui, em algum momento foi feito sozinho? O povo juntou as tribos, as 3, e os sacerdotes com seus filhos. Nunca é só Arão, só fulano, só Gerson. Não, é a tribo, é comunidade, é todo mundo junto, é a família. Se não fosse assim, nós íamos ter o almoço que nós vamos ter aqui agora, daqui a pouco? Não teria como. Se não fosse elas ontem trabalhando muito aqui, durante a semana, pegando o carro, enfrentando grevista e entrando lá a pezinho, né? No Ceasa, não teria. Eles enfrentaram. Eles olharam, viram, né? 2 senhoras, né? Entrando aqui, vamos deixar. E deixaram. Hã? João foi dessa vez, né? Amém. E se não fosse junto, se o João não fosse ajudar, se quando vão à comunidade aqui, não tiver mais pessoas para ajudar, se quando tem os ensaios, não tiver a cooperação do que toca, a cooperação do que canta, é em comunidade que nós vivemos. Eu vivo numa família, somos em 5 lá em casa. Tudo bem que minha esposa briga muito, que a gente ajuda pouco, né? Cadê ela? Não está aqui não, né? Amém. Mas ela briga bastante. Mas a gente ajuda, tá? Não é que não ajuda, a gente ajuda. Mas a mulher sempre deseja mais, e a gente tenta satisfazê-la, né? Então, mas é verdade, mas estamos em comunidade. Se a gente simplesmente no nosso próprio lar pegarmos, sujarmos o copo, largarmos ali, sujarmos a roupa, largarmos ali, cegarmos, jogarmos o sapato num canto, como que não fica? Não tem como, nós vivemos em comunidade. E eu preciso ter a paciência, ter a sabedoria, e se não a tenho, buscar no Eterno, de como suportar o outro, de como viver em comunidade. Porque a palavra não abençoa aquele que, quando é contrariado, porque infelizmente muito acontece isso, às vezes a pessoa é contrariada, ela pega, se afasta, se isola, fica lá pelo seu canto. Isso não é o que a palavra do Eterno determina. A palavra do Eterno determina que nós devemos viver juntos, que nós devemos suportar, nós devemos amar um ao outro, ter paciência, sabermos com educação e respeito, exortar quando assim precisarmos e pautados na palavra. Precisamos estar atentos, precisamos ser humildes para quando formos nós exortados, não importa se pela nossa esposa, não importa se quando o Eterno fala através de alguém para nós aqui na casa. Precisamos estar com o ouvido atento e sermos humildes e ouvir. Ouvir e obedecer. Cadê o Marcos? Ouvir e obedecer os mandamentos, né, Marcos? Conforme o Marcos falou. Às vezes o Eterno determina, eu não entendi, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que obedecer. Eu não posso botar os meus questionamentos na frente de absolutamente nada. Quem sou eu para questionar os estabelecimentos do Eterno? Quem sou eu?
Eu posso perguntar, eu posso tentar me dirigir a ele para poder entender um pouco mais, mas eu não posso de forma alguma afrontá-lo. De forma alguma afrontá-lo. Lá em Provérbios 18, versículo 1, não precisa lá não, está escrito assim, eu escrevi aqui, ó. O que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Como que eu vou aprender? Aliás, como que eu aprenderia a escrever se eu não tivesse uma professora? Como que eu aprenderia a botar minha roupa se eu não tivesse um pai ou uma mãe que me ajudasse? Como que na minha vida profissional eu aprenderia a fazer o pouco que sei se não tivesse um outro mais experiente que me ensinasse? Por isso que aqui é muito interessante quando nós observamos isso, o Eterno determina que a tribo de Levi seja separada, dos 25 anos até 50, e depois de 50 eles vão ficar à toa? Não, eles são os anciãos que vão estar ajudando os mais novos. Mas o trabalho todo que a tribo de Levi fazia, como transporte, tabernáculo, etc., eles não fazem mais. Mas eles têm as suas responsabilidades lá dentro ainda. E isso é importante. Amém? Salmo 122, versículo 2. Eu vou ler o capítulo todo, mas o versículo que nós vamos fixar é o 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem compacta ou estabelecida, para onde sobem as tribos do Eterno, como estatuto de Israel, para darem graças ao nome do Eterno. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Eterno, nosso Elohim, buscarei o teu bem. O versículo 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ulisses, quando o povo ali pediu carne, que eles queriam comer carne, eles provavelmente deduziram, e a gente deduz mesmo, que aquele desejo foi resolvido. Eu comi carne e resolveu todo o meu desejo. Mas não é assim. Não. Não funciona assim. O profeta Oséias, no capítulo 8, ele ensina perfeitamente sobre isso. Ele diz assim, no versículo 8, 12 e 13. Escrevi para eles as muitas coisas da minha Torá, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, eles sacrificam carne e a comem, dos animais que sacrificavam, e os sacerdotes tinham o direito de comer a carne. Eles sacrificam carne e a comem, mas o Eterno não os aceita. Por quê? Porque o desejo, quanto mais você deseja, mais você deseja. Se você não estancar aquilo ali com sabedoria, com a graça do Eterno, com oração, mais você deseja. Você não vai se satisfazer, porque é uma ilusão da nossa parte, que é uma satisfação de um suprimento de um item, de um desejo. De um desejo, exatamente. Agora ele se lembrará da injustiça deles e punirá os seus pecados. Eles voltarão ao Egito, porque os pés não estavam firmes. Exatamente. Nos mandamentos e no princípio que Adonai havia lhes ensinado. Sim. Então essa é uma questão ali de Números capítulo 11. Comeram uma carne, mas não satisfez. Alguns não tiveram chance e morreram definitivamente. Não é? Sim, exato. Então, é uma ilusão da nossa parte pensar que eu vou ter satisfeito um desejo meu e que aquilo ali vai cessar. O homem, se ele não parar os seus desejos, ele terá cada vez mais. Nós só conseguimos dar um basta nessas coisas com a própria palavra e com a oração. Como exemplo da palavra e com a oração.
Por isso que ele fala, eles sacrificam, comem, mas o Eterno não os aceita. Sim, Entendeu? sim, Por quê? Porque aquilo nunca vai satisfazer. exato. E ele vai só aumentando, aumentando, aumentando. Aí tem que correr para todos os lados. É porque Não aquele detém desejo os que é pés. desse tamanho, que agora já não me satisfaz, eu vou buscar um outro maior. E depois eu vou buscar um outro maior, eu vou até chegar um momento que já é morte. Não tem jeito. E a gente voltando, exatamente agora, a gente volta ao capítulo 11. Obrigado, pastora. No 11, vamos ler do versículo 16 ao 35. E o interessante, que o Eterno, como está escrito lá em Amós, precisa ir lá não, Amós 3, versículo 7, mas vocês podem abrir em Números 11, do 16 ao 35. Amós 3, versículo 7, certamente o Eterno Elohim não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos lá em Números 11, para vocês verem. Leomar, você se incomoda de ler para a gente, por favor? Do 16 até o 35. À medida que eu precisar, eu te interrompo, tá? Disse o Eterno a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem líderes e supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei o do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não os leves sozinho. Aqui, o Eterno já está atendendo o que o Moisés pediu, né? Ele não falou que o fardo era muito pesado para ele levar sozinho? Então o Eterno aqui está distribuindo. Olha só, o Eterno está falando com Moisés, conforme diz lá em Amós. Ele já vai dizer tudo que ele vai fazer. Aqui ele já atende aquilo que, diria, a reclamação de Moisés, talvez. Né? Oi? O pedido de Moisés. Continua, por favor. Verso 18: dirás ao povo: consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Eterno vos ouviu quando chorastes, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Eterno vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfarteardes dela, porque rejeitardes ao Eterno que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu dizes: darei a eles carne e comerão o mês inteiro. Haverá para eles rebanho de ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Respondeu o Eterno a Moisés: estaria limitado o poder do Eterno? Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Aqui o Eterno já dá um ultimato de Moisés, né? Já faz, espera aí, meu. Você é quem é, mas aqui quem manda sou eu. Quem determina aqui sou eu, e não duvide do que eu faço. Amém. Verso 24. Moisés saiu e disse-lhe ao povo as palavras do Eterno, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em redor da tenda. Então o Eterno desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a fazê-lo. Pode pular para o 31, Léo, caso do tempo. Verso 31. Então soprou um vento mandado do Eterno, o qual trouxe cordonizes do lado do mar, e os espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte para colher cordonizes, e o que menos tinha colhera 10 hómeres. Então as estenderam para si ao redor do acampamento. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada,
acendeu-se a ira do Eterno contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrot-Tava, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. De Quibrot-Tava, o povo partiu para Hazerot, onde se acamparam. E aqui a gente vê, morreram porque pediram outro alimento, mesmo tendo o alimento já do Eterno. E como começa o capítulo aqui, que eles queixaram-se, e o Eterno já colocou fogo ao redor. Aí agora, novamente, mesmo eles vendo o que tinha acontecido, eles vêm e estão ali, novamente, pedindo a carne. E o impressionante é que a pastora explicou, o ato de não saciar-se com o que tem. É o ato de não saciar-se com o que tem, com o que o Eterno já entrega, porque a gente sempre quer mais, quer buscar mais, quer buscar mais. E aqui, esses daqui perderam a oportunidade. Sim. Mas o Eterno não os aceita. Exato. Eles comem carne, mas o Eterno não os aceita. Exatamente. Isso aí. Ele vai punir a ponto de matar. Ele deu. Mas eles comeram, mas o Eterno não aceitou. Não aceitou, exatamente. É isso aí. Vamos lá. Porque eles praticaram injustiça contra Adonai. Sim, afrontaram o Eterno. Não se deram por satisfeito com o que já tinham recebido até ali. Não se deram por satisfeito com tudo que o Eterno já tinha feito, os livrado e entregue na mão deles. Imagine, se eu tenho comida todo dia, por que eu vou pedir mais? Eu já tenho o que o Eterno me entregou. Por que eu tenho que pedir mais? Por que eu tenho que cada vez querer mais, se eu já tenho o suficiente para a minha vida? É que nem aconteceu essa semana. Foi até comentado aqui, quando veio essa questão da greve, a quantidade de gente que corre para o supermercado e começa a encher carrinho, lota carrinho e não pensa no outro. Mas para quê? Aonde aquele que tem o seu pé firmado no Eterno vai ficar desesperado desse jeito, pastora? Exato, obrigado, Léo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. É impressionante, as pessoas vão desesperadas, enchem o carrinho, esquecem que tem outras pessoas que precisam, que talvez não tenham em casa porque demorou fazer compra, e aí quando vão lá porque tem necessidade de fato, não encontram. Eu não posso cometer um erro desse se eu digo que eu estou com meus pés fincados no que o Eterno determina para a minha vida. Eu não posso cometer um erro desse, ficar desesperado e cometer o outro erro que é grave também, que está em Êxodo capítulo 23, versículo 1. Ficar proferindo e divulgando cada vez mais a informação negativa, a informação ruim. Se unir com eles, porque no momento que eu começo a proferir esse tipo de coisa, eu estou dizendo que eu sou um com eles. Eu sou um com aqueles que gostam de cada vez mais murmurar ou falar. Então, o que acontece? Eu não posso proferir, eu tenho que ter a minha cabeça voltada e focada no Eterno, eu tenho que ter a minha personalidade, eu tenho que ter a minha postura, as coisas acontecem, eu tenho que ter prudência. Eu tenho que ter prudência nas minhas atitudes, para não cometer o pecado, que está lá em Êxodo 23, 1, para não cometer o pecado de murmurar, para não cometer o pecado de uma pessoa que às vezes está tranquila, eu com a minha informação a deixo desesperada. Acontece muito disso. Às vezes a pessoa está tranquila, está vendo, ela está contornando muito bem, mas o outro vem no ouvido dele e fomenta tanta coisa negativa que ele também começa a desesperar. Exato, exato. Repete o microfone para eles ouvirem. Interessante isso. Você está roubando a esperança dos outros. Você rouba a esperança dos outros. Isso. A questão da porção, iniciando dessa porção Belarroteira e as próximas porções, começa uma sequência de murmurações contra Adonai, sim, que faz fazer desmaiar o coração do outro. Você tira a esperança do outro. Porque o seu desejo, esse desejo de comer carne, ele é insaciável, aquilo que ela acabou de falar. Em outras versões está o desejo de desejar, quer dizer, uma coisa que você deseja agora, amanhã você vai desejar muito mais. E deseja cada vez muito mais. Muito mais. Vamos lá em 2 Crônicas. Aqui o povo morreu por estar murmurando, morreu porque afrontou ao Eterno. Quando a gente vai lá em 2 Crônicas, a gente vai falar um pouquinho rapidamente, porque o tempo está apertando. Falar um pouquinho sobre Asa, um rei que reinou 41 anos, né, pastora?
E quando a gente começa a ler segundo Crônicas ali, a gente fala, ué, ele fez tudo que o Eterno determinava, porque ele vem descrevendo que ele estava fazendo de acordo com o que o Eterno determinava, agradava aos olhos do Eterno. Segundo Crônicas 14. Vou ler do versículo 1 ao 5 aqui. E descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Eterno, seu Elohim. Se nós lermos só até aqui, a gente fala, ele foi bom, fez o que o Eterno determinou, né? Vamos lá. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e os quebrou, e quebrou as colunas e cortou os postes sagrados. Mandou a Judá que buscasse ao Eterno, Elohim de seus pais, e que observasse a lei do mandamento e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e o reino esteve em paz sob seu governo. Quando a gente vai lá para o versículo 8, para poder antecipar, tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam escudos e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, muito mais do que o dele, né? E 300 carros, e chegou até Meresa. Saiu Asa contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Asa clamou ao Eterno, seu Elohim, e disse: Eterno, não há ninguém como tu que possas ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Eterno, nosso Elohim, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Eterno, tu és o nosso Elohim, não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Eterno os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Caíram tantos dos etíopes que já não haviam neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Eterno e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Aqui Asa confia no braço forte dele ou do Eterno? Do Eterno. Tinha como ele perder a batalha? Impossível. Impossível ele perder a batalha. Ele confiou no braço forte do Eterno. Vamos lá no capítulo 15. Versículo 9. Segundo Crônicas 15, versículo 9. Congregou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Eterno, seu Elohim, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Eterno do despojo que trouxeram, 600 bois e 600.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Eterno, Elohim de seus pais, e de todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo aquele que não buscasse ao Eterno, Elohim de Israel, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Eterno em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Eterno e o acharam, pelo que o Eterno lhes deu repouso em redor. Aqui a gente continua vendo que Asa estava em linha com o Eterno. A gente lê, está com o pezinho dele lá dentro, né, pastora? Está com o pezinho firmado, está executando de acordo com o que o Eterno estabelece para nós. Ou seja, está tudo conforme a palavra do Eterno determina. Vamos lá para 2 Crônicas 16. Você pode ler para mim, Léo, do 1 ao 12? 2 Crônica 16, capítulo 16, de 1 a 12. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel,
subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Elohim e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro. Agora anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo-o Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Geba e Mispa. Neste tempo veio Hanani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Eterno teu Elohim? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Eterno, ele os entregou às suas mãos. Pois os olhos do Eterno passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, desde agora haverá guerras contra ti. Por causa disso, Asa se indignou contra o vidente. Ficou tão enfurecido que o lançou na casa do tronco. Nesse mesmo tempo, Asa oprimiu a alguns do povo. Quanto aos atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa caiu doente dos pés. Embora a sua enfermidade fosse muito grave, contudo, até mesmo na sua doença, não buscou o Eterno, mas aos médicos. Amém. Claramente a gente vê aqui o momento que Asa é confrontado. Não é verdade? Ele é confrontado, ele não concorda, e a partir daquele momento a sua vida muda completamente. Completamente. Isso que eu estava falando lá atrás, muitas vezes algo... Quer falar? Sim, tem uma parte aqui que a gente pulou, que ele destronou até a própria mãe, para que a mãe, quando ele estava ainda em linha com o Eterno, né? Quando ele ainda estava em linha com o Eterno, ele destronou a própria mãe para evitar que ela inserisse outros deuses ali para o povo, né? A gente pulou para poder ganhar tempo. E isso que é o ponto interessante. Quando nós estamos em busca de firmarmos os nossos pés, o trabalho é um. Mas quando nós estamos com o nosso pé firme, nós temos que ter cuidado para não cair. Asa ali foi confrontado e o que o vidente que está dizendo aqui falou com ele, fez com que ele se irritasse, fez com que ele ficasse chateado, fez com que ele fizesse o que fez, não concordando, e até a sua morte ele teve uma doença dos pés. E o ponto interessante, irmãos, que quando eu estava analisando essa questão, é quando a gente às vezes fala, ou falam conosco também, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um. E a gente muitas vezes fica chateado, ou vê alguém ficando chateado por algo. Porque quando aqui o vidente chegou para ele, foi com a melhor das intenções. Foi para dizer para ele: você confiou no braço do homem, ao invés de confiar no braço do Eterno. E você já passou por uma experiência de confiar no braço do Eterno. Você já passou por uma experiência de confiar no braço do Eterno, e ele te honrou. Por que agora você vai e confia no braço do homem? Quer falar? Ulisses, o que irrita aqui o rei Asa é porque foi lançado sobre ele a verdade. A verdade, exatamente. Porque ele é indesculpável nessa questão, porque no capítulo 15, logo no início, ele é colocado, o Azarias, um profeta, filho de Obed, diante dele ele fala bem assim, ouve-me Asa, verso 2 do capítulo 15, e todo o Judá e Benjamim,
O Eterno está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscares, os achareis. Porém, se o deixares, ele vos deixará. O que o profeta lá na frente vai dizer para ele é isso aqui. Sim, é a verdade. é verdade. Isso vai irritá-lo, porque ele sabe que é a verdade. É diferente de hoje em dia, Leomar, acontece conosco? Não é, né, pastora? Quantas vezes a senhora vê, quando vai conversar com alguém, a pessoa se irrita quando está ouvindo a verdade? Simplesmente a verdade. Obrigado, Léo. Está dizendo a verdade. Lá, não vamos lá porque não vai dar tempo. Em Jeremias 17, do versículo 4 ao 18, lá também fala: maldito o homem que confia no homem. Asa aqui confiou no homem, fazendo aliança com o homem, e aí ele perdeu a oportunidade. Para ele perdeu, Léo. Agora é o outro Léo. Ele perdeu a oportunidade. Ali acabou para ele. Ali acabou. Ele não teve mais a oportunidade de arrependimento, nada. Ele perdeu, de fato, a oportunidade. E o ponto interessante, que eu vou ter que pular aqui por causa do tempo, é que nós precisamos cada dia mais, irmãos, fazer uma análise do que o Eterno já tem entregue para nós. O que Ele já tem entregue para nós. E agradecer por tudo que Ele nos tem dado. Tudo, tudo, tudo. Enquanto nós estamos aqui sentados, eu estou aqui em pé falando, alguns nem conseguem andar, porque estão numa cadeira de roda. Outros não conseguem sair da cama porque tem um problema, não mexe os órgãos do corpo. Outros estão com uma doença extremamente grave. Alguns não conseguiram ou perderam suas famílias, motivo de acidente, ou seja lá o que for. Temos o alimento para comer, temos a nossa casa para morar, temos uma família, temos os irmãos aqui dentro. Se eu não tenho família lá fora de sangue, mas eu tenho aqui uma grande família que está aqui, o qual nós vamos descer, almoçar junto agora, ver as crianças correndo e pulando para lá e para cá. Isso tudo é motivo para nós agradecermos ao Eterno. Porque lá em Salmo 116, versículo 12, queria que vocês fossem comigo lá. E eu queria que vocês ficassem em pé, para nós lermos junto, por favor. Salmo 116, versículo 12. Para que a gente, ao momento que formos murmurar, formos reclamar, nós pensarmos e começarmos com cada paraxá que a gente vai avançando, vai aprendendo, observando essas questões que o Eterno vem colocando, vem nos ensinando, vem nos mostrando. Versículo 12 do Salmo 116, vamos todos juntos? Que darei eu ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Eterno. Pagarei os meus votos ao Eterno na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Eterno, a morte dos seus santos. Ó Eterno, deveras sou teu servo, filho de tua serva. Soltastes as minhas ataduras, oferecerei a ti sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Eterno. Pagarei os meus votos ao Eterno, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Eterno. Ó Jerusalém, louvai ao Eterno, amém, Pai. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de compartilharmos com nossos irmãos, de estarmos aqui em família, Pai. Seja conosco agora que estaremos almoçando, ó Pai. Muito obrigado por todos que prepararam o almoço. Seja conosco, ó Pai, porque estamos num Shabat maravilhoso. Essa também é mais uma oportunidade que Tu nos dá, ó Pai, de estarmos na Tua casa celebrando mais um Shabat, ó Pai, em família, com nossos irmãos e com nossos familiares. Seja conosco em todo o decorrer do dia, ó Pai, com nossos amigos também, com nossos visitantes também, Pai. Seja conosco no decorrer de todo esse dia, vá nos abençoando, nos auxiliando e nos protegendo, ó Pai, cada dia mais, para que nós possamos entender, ó Pai, aquilo que precisamos aprender para termos uma vida mais digna, mais correta contigo, entendermos a importância de fincarmos os pés, ó Pai, nos Teus estatutos e mandamentos, e assim não cometermos erros que Te desagradam, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha paciência de nós, ó Pai, quando nós não Lhe agradecemos por tudo que tem dado por nós, ó Pai. Continue tendo misericórdia de nós. Não nos abandone, não se afaste do nosso meio, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, e nos capacita cada dia mais a suportar uns aos outros e vivermos em comunhão, em amor, em felicidade, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Pai, e amém.
Yevarei Adonai Vishmeleha. E aí Adonai Panaveleha Viruneca. Issa Adonai Panaveleha Veasimeleha Shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua Messias. Amém, Pai. Amém.